Graça e paz, irmãos. Amém. Estamos aqui para a nossa segunda quinta-feira do mês de abril. E que delícia estarmos aqui para cultuar ao Senhor. Culto de oração da Igreja Batista Nova Aliança. Você é muito bem-vindo conosco. Estamos fazendo esse culto a partir de casa. Aliás, irmãos, exatamente há um ano atrás, dia 8 de abril, fizemos o primeiro culto, assim, com esse formato, a partir de casa, culto de oração. Que coisa boa, o Senhor nos tem dado a oportunidade de não parar. Ou seja, a igreja está impedida de se reunir dentro dos espaços físicos ali do templo, mas estamos ainda nos reunindo porque a igreja de Jesus é vitoriosa, nada pode parar a igreja de Cristo. Graças a Deus por isso, irmãos. Amém. Então estamos a partir de casa e você é muito bem-vindo aqui conosco e nós vamos adorar o Senhor. Temos muito para aprender também, mas vamos orar. Estamos vivendo tempos difíceis. Hoje recebemos muitas notícias tristes, mas entre as coisas tristes também tem as coisas felizes, tem pessoas aniversariando, a vida é uma continuidade, irmãos, e nós devemos sempre ser gratos a Deus por tudo que recebemos. As coisas boas, as coisas não tão boas, mas tudo o Senhor nos tem capacitado. Quando vem uma provação, uma coisa difícil, Ele nos dá uma força extra naquele dia. É sempre assim que o Senhor faz. Então, Ele sabe até quanto nós podemos aguentar. Como um elástico, Ele sabe o quanto Ele pode puxar, o quanto Ele pode exigir. E o nosso Deus é muito sábio em tudo. Nós estávamos cantando, eu estava tocando esse hino, Ó Senhor, vem me dirigir. E é o que Ele tem feito, Ele tem nos dirigido todo esse tempo. Tem nos livrado, muitas vezes passamos por alguma situação difícil, porque aquilo vai nos ajudar a crescer. E hoje, nesse culto, nós vamos cantar um hino lindo, que é Meu Senhor de tudo sabe. O Senhor sabe mesmo tudo que estamos passando. E então Ele sabe o quanto Ele pode exigir de nós. Vamos orar? Vamos orar. Querido Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por mais esse dia que o Senhor nos permite realizarmos esse culto a partir de casa, um culto de oração, Pai, da Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina. Te agradecemos porque durante todo esse ano pudemos continuar, Senhor, nos reunindo todas as quintas, buscando, Senhor, aprender mais a Tua Palavra e também orar uns pelos outros. Sabemos, Pai, que a oração é uma chave que abre portas, segundo a Tua vontade, quando oramos de acordo com a Tua vontade. E quando 2 ou 3 estão reunidos no Teu nome, Senhor, o Senhor se faz presente. E também quando 2 ou 3 concordam acerca de um determinado assunto que colocam diante do Senhor, o Senhor diz que isso será ligado, assim como está sendo ligado na terra, será ligado no céu. Então pedimos, Pai, que o Senhor atente para os nossos louvores aqui, a nossa voz, e também, Pai, por favor, visite aqueles que estão nesse instante conosco pela internet, passando por alguma dificuldade. Tu sabes todas as coisas, Senhor, o Senhor conhece o íntimo do coração de cada um. Então pedimos que o Senhor trate cada filho teu de uma forma individual, como o Senhor sempre faz. Amém. Que o Senhor trata cada um pelo nome. Amém. O Senhor conhece a dificuldade de cada um. Então, Senhor, colocamos por diante de Ti, Pai, toda a nossa vida. Pedimos o Teu consolo hoje em particular, Senhor, para a família Chimara, ali da Igreja Batista da Penha, nossos irmãos dali, que tiveram uma perda hoje de uma pessoa tão jovem, Senhor. Que o Senhor possa consolar essa família toda, que com certeza há de sentir falta, porque por muitos e muitos anos puderam louvar ao Senhor juntos, uma família unida, alegre e servos verdadeiros do Senhor. Conforte, Pai, o coração deles nessa hora difícil, Amém. em que receberam essa notícia triste. Amém. Ó Deus bendito, visita também, Senhor, os missionários que estão enlutados também, aqueles que não tiveram condições de voltar para rever algum parente que está em situação difícil de saúde. Ó Deus, também consola, Senhor, do Teu povo, tantos servos Teus, Pai, que ficaram na UTI e um saiu, o outro ficou. É tão difícil, Pai. Então consola, Senhor, nesse momento difícil. Amém. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar? Vamos cantar. Irmãos, a letra deste hino maravilhoso é do século XIX
E a música é também do finalzinho do século XIX, começo do século XX, mas como uma melodia mais difícil de ser cantada, pouco conhecida, então, já que é pouco conhecida, nós cantamos da última vez uma melodia que o Senhor me inspirou a criar, uma melodia mais simples, mais fácil da gente cantar. E ela fala sobre a sabedoria do Senhor, um dos atributos do Senhor e do Espírito Santo, que é a onisciência. O Senhor de tudo sabe. Vamos cantar? Meu Senhor de tudo sabe, certamente sim, com cuidados incansáveis me protege a mim. Tudo quanto Deus permite para meu bem será. E no dia mais penoso, forças Deus dará. Sei que Deus o meu futuro tem na sua mão. Seus desvelos compassivos incessantes são. Ainda que eu mais tarde encontre provações e dor, por detrás das negras nuvens brilha seu amor. Gosto de contar-lhe quanto me sucede aqui. Sou seu filho e quer que esteja sempre junto a si, para que seus bons cuidados possa aqui gozar, dando graças por aquilo que me queira dar. Assim confiadamente quero prosseguir, sem receios nem cuidados quanto ao meu porvir, pois que Deus meu Pai me assiste com divino amor, sendo aquele que me guia, Cristo Salvador. Amém. Vamos orar? Querido Deus, Pai amado, o Senhor é digno de todo louvor. Acabamos de cantar que o Senhor sabe de todas as coisas, e isso é um consolo para nós, pois estamos dependendo totalmente da Tua mão de misericórdia. Quantos casos de Covid, Pai, e quantas perdas. Ao celebrarmos esse culto de oração com nossos irmãos, queremos suplicar Teu perdão para nossos pecados, pois muitas vezes nem percebemos que erramos no pensar, no falar, no agir ou no sentir.
Ouve cada filho teu agora, Pai, em nome de Jesus. Nesse instante, teremos um pequeno momento para que você ore, sozinho no seu pensamento, e confesse seus pecados ao Senhor e suplique o perdão para suas escolhas erradas. Pai querido, como é bom estar na Tua presença, como é bom saber que através de Jesus nós podemos Te chamar de Pai, o nosso Papai, aquele que nos cuida, aquele que tem o controle sobre as nossas vidas, aquele que sempre nos ama e quer o melhor para nós. E neste momento é para o Senhor que prestamos este culto. E queremos estar sim, Senhor, com vestes limpas. Para tanto pedimos perdão dos nossos pecados e que o Senhor nos purifique de todo o nosso pecado e injustiça. E receba o nosso culto. Receba a nossa adoração, Senhor. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E agora que confessamos nossos pecados, queremos agradecer por teu amor que pagou de uma vez por todas as nossas culpas e delitos. Quanto amor tu tens pela humanidade, Pai, e ainda mais por aqueles que são teus filhos. Graças, Pai querido. Amém. Agradecemos por estares curando primeiramente a nossa alma, não nos deixando abatidos, mas nos animando e fortalecendo a cada dia. Muito obrigado por isso, Senhor. Graças te damos porque até aqui o Senhor tem nos livrado desse vírus. E se porventura tivemos contato com ele, o Senhor nos curou. Tantos amigos nossos já pegaram a Covid-19, mas graças à tua ajuda já estão bem. Aproveitamos para pedir que eles não tenham nenhuma sequela depois do contágio tão agressivo desse vírus. Fortalece a fé de cada um para que se apeguem ainda mais no Senhor. Amém. Somos tuas testemunhas de que és bom o tempo todo. Aleluia. Agradecemos porque o Senhor está curando tantas pessoas que estão lutando contra as outras doenças. Ainda não estamos vendo a cura total delas, mas nós já percebemos que o Senhor está atuando e o Senhor atua minimizando os males que afligem o corpo e a alma dessas pessoas. Verdade. Graças, Senhor. Agradecemos porque as pessoas por quem estivemos pedindo por socorro e por acompanhamento em cirurgias estão aguentando firmes o momento de serem operadas. Todas as datas já marcadas foram suspensas em virtude do aumento de casos desse vírus. Amenize as dores da Regiane e da Suzy, amigas do professor Alexandre, que terão que esperar mais tempo agora para removerem seus tumores. Oh, Deus. Que judiação, Senhor, tende misericórdia, Pai. Amém. Agradecemos teu carinho com o nosso querido irmão Alessandro, que completou mais um ano de vida nessa terça-feira. Graças te damos pela vida dele e rogamos que o Senhor o cubra de bênçãos nesse novo ano. E se o Senhor quiser, amanhã, dia 9 de abril, nossa querida irmã Miraci, e dia 10 de abril, nossa querida irmã Adriana e o pastor Isidro estarão completando aniversário. Presenteie esses teus queridos filhos com ricas bênçãos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Te louvamos agradecidos por estar ouvindo as nossas orações. Sabemos que nosso futuro está nas tuas mãos e por mais tenebroso o dia, por detrás das negras nuvens brilha o teu amor. Aleluia. Glória a Deus. Por favor, Pai amado, atende segundo a tua vontade os pedidos que agora apresentaremos em favor dos nossos irmãos e amigos. Pai, nessa hora pedimos que teu Santo Espírito console cada família enlutada. Enxugue as lágrimas de todos eles, Pai, em nome de Jesus. Sim. Ajude cada um na sua dificuldade de lidar com a perda. Pedimos sim, Pai, e suplicamos que a depressão não os alcance. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Atrás desse vaso de flores estão os nomes das famílias enlutadas. Pai, derrame teu consolo em cada uma delas, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Pedimos teu consolo para as famílias de parentes, amigos e vizinhos de nossos irmãos, que faleceram vítimas desse vírus, que está espalhado por todo o nosso país. Estamos sabendo que há famílias inteiras fazendo tratamento em hospitais e em casa. Uma quantidade grande de servos do Senhor que estão infectados. Tenha misericórdia de cada um deles, Pai. Colocamos agora o nome de Alain Almeida da Silva, que está internado. Recebemos essa notícia do nosso irmão Leônidas, nossa irmã Maria de Lourdes, sobrinho deles. Mas graças ao Senhor, a informação que chegou é que ele está um pouco melhor. Coloca a tua mão e recupera ele, Senhor Deus, e tenha misericórdia de cada um desses que estamos citando, por nome, e aqueles que tu conheces, Pai, em nome de Jesus. Amém. Senhor, apresentamos diante de Ti a vida dos enfermos de nossa igreja e de nossos conhecidos que nos pedem que oremos por eles e com eles, por suas lutas e dificuldades com a falta de saúde. Sabemos que o Senhor conhece cada um pelo nome e nos mínimos detalhes. Por isso, Pai, para não estarmos repetindo sempre, muitas vezes esses nomes estão atrás dessas figuras e Tu conheces e podes vê-los. Amém. Por amor ao Teu Filho Jesus e no nome dele, colocaremos diante de Ti esses pedidos que precisam da manifestação do Teu poder em favor da saúde, do sustento, recuperação e restauração de situações que para nós são impossíveis, mas não para Ti, Pai amado. Em primeiro lugar, os idosos de nossa igreja. Põe as Tuas mãos poderosas sobre cada um deles. Amém. Tu os conheces muito bem. Livra-os de quedas. Sustente-os com a Tua graça e amor. Em nome de Jesus. Amém. Sobre todos que estão lutando contra o câncer. E hoje é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Sim, Senhor. São muitos enfrentando tratamentos, Pai. Deus. Fortaleça a fé em Ti durante e após as sessões de quimio. E aqueles que estão aguardando, Senhor, a retirada de tumores, precisando de uma vaga no hospital, Pai. Tenha misericórdia, Senhor, porque não conseguem uma oportunidade. Dá essa oportunidade para os Teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Senhor, amém. Traga paz aos corações que enfrentam a depressão, a ansiedade e a síndrome do pânico. Tudo que está afetando a estabilidade da mente de muitas pessoas. Algumas são familiares de irmãos da igreja. Algumas pessoas têm parentes com doenças mentais graves. Fortalece a fé e dê coragem a essas pessoas. Toque-as com teu poder e graça, Pai, em nome de Jesus. Em particular, pedimos a tua intervenção em favor da irmã Helena, diagnosticada com um tumor no abdômen. Está aguardando um momento para uma cirurgia. Sua filha, a irmã Mônica Moraes Bruno, está muito abalada por perceber a fragilidade de sua mãe idosa. Traga paz ao coração e à mente da Mônica. Opere um milagre nessa família, Pai, visitando, Pai, cada um deles em nome de Jesus. Amém. Colocamos os nomes de outros queridos nossos, cada qual com a sua enfermidade, atrás da figura desta cama. Cuide de cada uma dessas pessoas, cujos nomes estão escritos aí ao lado, Pai querido. Tu podes vê-los e curá-los, em nome de Jesus. Amém. Já conseguimos tirar um dos nomes que estava aí, que a pessoa se recuperou, e nós te louvamos por isso, Senhor. Amém. Muito obrigada. Amém. Pedimos por entes queridos que ainda não receberam teu Filho Jesus como Salvador. Atrás desta caixa estão os nomes deles, Pai. Para ti não estão ocultos, tu os conheces muito bem. Atrás dessa caixa maior já temos outros nomes, querido Senhor. Alcance com teu amor e graça cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Pai, pedimos pelas muitas vidas que estão sofrendo os efeitos desta pandemia. Muitos estão desempregados e para estes pedimos que o Senhor promova uma oportunidade de trazerem o sustento para suas famílias de forma honesta. Muitos já estão a passar por necessidades e muita aflição. Tenha misericórdia deles, Pai. Amém. Pedimos em particular pelos irmãos que são empresários. Amém. E estão enfrentando dificuldades para manter Senhor. os funcionários diante dessa Pai. crise econômica. Sim, Senhor. Cubra teus servos com a tua paz e sustente-os para que possam manter os salários e sua equipe. Sim, meu Deus. Traga trabalho para as empresas dos teus servos Sim, que têm meu sido Deus. fiéis na tua obra, Pai. Sim, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Cubra com tuas santas mãos a vida de todos os missionários, Senhor. Tu conheces as necessidades de cada um dos teus servos. Sabe onde cada um deles está, o que fazem. Enfim, supra teus filhos, sobretudo da saudade que sentem de seus entes queridos. Consola-os quando estiverem aflitos e angustiados. Seja qual for o problema, nós cremos no teu poder e visita cada um deles no Brasil e no mundo neste momento, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Atrás dessa pilha de livros estão os nomes dos que estão com uma causa na justiça e colocaram diante de ti, para que o Senhor ajude a resolver da melhor forma. O Senhor, o justo juiz, tudo vê. Confiamos em ti, Pai. Não permita, Senhor, que nenhum desses processos fique engavetado, Amém. que não perca prazo e que tudo seja feito a contento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pedimos teu socorro em favor dos juniores e adolescentes de nossa igreja, pois estão expostos à influência da permanência prolongada diante dos recursos tecnológicos, internet e influência de colegas de classe que não são cristãos. Fortalece a fé, Pai. Faz brotar no coração e na mente deles a certeza da tua amizade verdadeira e confiável. Guarda o Raliel, o Iago, o Nicolas, o Eduardo e a Isabela, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Continue a fortalecer os laços de amor entre os casais, para que possam agir com sabedoria no relacionamento entre si e com os filhos, especialmente quando são pequenos. Sim, Pai. Por favor, Pai, supra as necessidades mais essenciais de cada família. Amém. Sobretudo agora, durante esse confinamento prolongado, e que eles têm às vezes que fazer essas aulas com as crianças em casa, tem quebrado muito a rotina do lar. Tenha misericórdia deles, Pai. Os casais que têm filhos pequenos, ajuda, Pai, Amém, em nome de Senhor. Jesus. Amém. Socorra os casais que estão com o casamento muito abalado, Pai. Tenha misericórdia deles. Sabemos que muitas vezes os maus hábitos, vícios e teimosias acabam por deixar marcas no cônjuge. Por favor, restaure o que está quebrado, Senhor, em nome de Jesus. Atrás desse coração há nomes e tu os conheces. Queremos continuar clamando ao Senhor, Pai. Abençoe a nossa pátria em cada setor, especialmente na questão da saúde. Clamamos para que haja medicamentos em cada hospital e que não falte o oxigênio para os que estão em estado grave. Abençoe o programa de vacinação em nome de Jesus. Amém. Queremos também continuar clamando ao Senhor, Pai. Abençoa a nossa pátria também no setor da economia, pois muitos precisam do auxílio emergencial, tão pouquinho agora, né, Senhor? Não permita que pessoas usufruam desse auxílio sem precisarem de fato. Que haja justiça nesse momento, Pai. Pedimos isso, Senhor, oportunidade de retorno aos postos de trabalho para aqueles que estão afastados. Agradecemos por esse tempo de oração. Queremos ter sempre comunhão contigo e ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. Continue a usar o teu servo, pastor Isidro, para comunicar o ensino que o Senhor traz através da tua santa palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, meus amados irmãos, irmãs, amados ouvintes, amigos que nos acompanham no nosso culto de oração, que tem nos acompanhado também nos cultos dominicais, na Escola Bíblica Dominical, no nosso culto também vespertino, aqueles também que têm nos acompanhado no Momento com Deus, têm recebido as mensagens diárias. Confesso aos irmãos que estou com saudades dos irmãos, saudades de ouvir a voz de cada um. E às vezes eu me vejo, às vezes pensando, eu falo, Senhor,
rogo ao Senhor que isso tudo passe logo, para que possamos depois ainda, já estou no meu coração aqui, com o desejo de fazer um dia de ação de graças. Quando voltarmos, pudermos voltar, quando isso passar, eu quero reunir todos vocês, de perto e de longe, para que todos estejamos numa confraternização linda ali na igreja. Eu gostaria muito de realizar isso. Quero também pedir perdão aos irmãos. Peço perdão porque os irmãos sabem também que sou empresário, não só pastor, e todos estamos a passar por um momento muito difícil. Então são muitas responsabilidades, nós estamos nos desdobrando, tanto na empresa, como também aqui, para cuidar da igreja, e por vezes, evidente, o pastor, ele não liga, pega o telefone para ligar, não é? E eu peço perdão aos irmãos, e eu vou me esforçar para melhorar, prometo aos irmãos isso. Eu peço paciência dos irmãos por isso. Peço que os irmãos orem por nós e estamos nos esforçando para mantermos a igreja unida, para mantermos a igreja com uma boa palavra, um bom culto, porque o nosso Deus é merecedor dele. Nas 2 últimas quintas-feiras, nós falamos sobre 15 características, atributos do Espírito Santo. Lembram disso? E uma delas, se bem me lembro, a 10ª, a palavra diz que o Espírito Santo tem ciúmes. E eu informei aos irmãos que estava com o desejo de falar com os irmãos, com os nossos amigos, nossos queridos, na verdade, todos vocês são muito queridos, sobre os ciúmes. Falar sobre ciúmes do Espírito, para poder explanar isso à luz da palavra de Deus, para que você possa entender isso. Tá ok? Então eu quero que você abra a sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 5. Este foi o versículo que nós usamos quando falamos da 10ª característica, 10º atributo do Espírito. E a palavra de Deus diz assim: ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Vamos orar? Pai, a tua palavra será exposta e sabemos que ela é viva, ela é eficaz e ela é apta para discernir. E em nome de Jesus, queremos tão somente ser instrumentos do Senhor. Queremos que o Senhor fale conosco através desta palavra, deste sermão e da tua palavra. Ó Deus, que haja edificação, transformação de vidas. Em nome de Jesus. Amém. Esta expressão, ciúmes do Espírito, ela pode estar relacionada e está relacionada ao Espírito Santo, mas aqui entre nós, ela chama muito a atenção, não é verdade? Ciúmes. Porque quando a gente lê esta passagem, parece que soa mal ao dizer que o Espírito Santo, ele tem ciúmes de nós. Mas o que significa ciúmes? Quando a gente pensa em ciúmes, a gente pensa em medo de perder algo. Quando a gente pensa em ciúmes, a gente pensa em receio, em medo de que o ente amado, né, o ente querido, ele dedique seu afeto a uma outra pessoa, não é? Principalmente aqueles que estão namorando, não é verdade? Tá namorando, quando alguém olha assim, fala, tá olhando o quê, né? Ele olhou para você. Não, não olhou, não olhou. Então esse tipo de desconforto que causa, né? E também os ciúmes também, ele anda junto, muito ali de mão dada com a inveja, não é verdade?
Então a gente querer ter o que o outro possui, a gente ficar de olho naquilo que é do outro. Então, esses ciúmes, nós precisamos entender bem o que é isso, para não confundir. O objetivo primeiro aqui é que você não confunda com os ciúmes que é obra da carne. Em Gálatas 5, está dizendo que os ciúmes, no molde que acabamos de afirmar aqui para vocês, isso é obra da carne. Isso não é obra do Espírito. Não é um fruto do Espírito, na verdade. É um fruto da carne. Então, nós temos que ter um discernimento. Quando Tiago está falando aqui, neste capítulo 4, e quando a gente lê um versículo, eu sempre procuro orientar os meus amados ouvintes, que quando você lê um versículo, não se detenha somente neste versículo especificamente, mas analise o contexto em que ele foi inserido. Então, lá em Tiago capítulo 4, se você ler, Tiago está falando para quem? Está falando para crentes. Está falando para aqueles que possuem Jesus dentro de si como Salvador das suas vidas. E eu tenho batido muito nessa tecla de Salvador e Senhor. Mas olha o que Tiago diz aqui. O título fala sobre a submissão a Deus. E ele começa com uma pergunta. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Olha que pergunta forte. Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Dentro. A guerra é interior. A guerra é na mente. A guerra é na nossa alma. Olha que coisa. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Não está falando aqui de matar fisicamente, porque há muitas formas de você matar. Há muitas formas de você invejar alguém. Então tenhamos cuidado com isso. Olha o que Tiago está dizendo aqui. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós, que está dentro de nós, tem fortes ciúmes de nós? Percebem o contexto? Ele está falando de submissão, ele está falando de uma vida santificada. Tiago está falando para crentes, Tiago está convidando, Tiago está indo direto ao ponto com crentes, provavelmente com membros de igreja, para convidar a estes crentes a viver uma vida santificada. Isso está lá no versículo 1 até o 3. Então, o objetivo de Tiago, quando ele está neste versículo 5, iniciando o capítulo, o objetivo dele é exortar para que nós tenhamos uma vida dedicada a Deus, não nos iludindo com aquilo que se chama a amizade do mundo. A amizade do mundo. Ele está falando disso. Então eu quero fazer uma pergunta para você. O Espírito Santo, ele sente ciúmes? Eu quero pensar com você sobre esta pergunta. E quando eu quero, pensando nisso, de falar com você sobre isso, eu quero, em primeiro lugar, eu quero fazer uma pergunta para você dentro desse contexto. Aonde Tiago se baseia nas Escrituras? Ou seja, pastor, da onde Tiago tirou isso? Lembrando que Tiago era judeu, lembrando que Tiago era conhecedor das Escrituras, lembrando que Tiago tinha conhecimento da lei, e ele tinha conhecimento de tudo aquilo que envolvia a pessoa de Deus. E onde
Tiago se baseia nas Escrituras? Em Êxodo 20, capítulo 2, diz assim: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Tiago está afirmando aqui na Escritura que diz que o Espírito Santo tem ciúme, certo? Mas a sua linguagem, quando ele começa a conversar, e se você se ligar nessa parte de toda a carta de Tiago, você vai perceber que ele tem algumas citações, passagens bíblicas. Então, qual seria o texto das Escrituras que Tiago está aqui a se fiar, que Tiago está aqui a colocar? Na verdade, se você for analisar, em momento algum, Tiago cita um texto específico, mas ele está citando sim uma ideia, ele está citando um conceito, ele está citando o entendimento das histórias do povo de Deus. Então é nesse contexto, quando Deus diz ao seu povo, porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. Isto está em Deuteronômio capítulo 4, versículo 24. A palavra hebraica traduzida aqui por zeloso é ciumento. Mas pastor, vamos lá, vamos caminhando para que você possa entender. Esta característica divina demonstra que o Senhor é diferente dos outros deuses. O eterno, o nosso único Deus, e é o único e verdadeiro Deus, ele é diferente dos outros deuses. E o eterno não aceita o politeísmo. É disso que o texto está falando aqui. Um dos textos que poderia, e eu estou citando vários textos, sabe por quê, irmãos? Porque na minha cabeça, no meu entendimento, quando eu olho para Tiago, eu tenho certeza que quando ele escreve isso, quando ele fala que o Espírito tem ciúmes, ele justamente está lembrando de muitos textos bíblicos que eu estou a citar aqui para você. Eu tenho certeza que isso passou pela cabeça dele. Um dos textos que pode ser a base para isso está lá: Eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito. Sabe quantas vezes isso está na Bíblia? 11 vezes. 11 vezes aparece com pequenas variações. Há muitos textos que estão dentro desta expressão: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Êxodo 22, capítulo 20, versículo 2. Temos também Levítico, capítulo 11, versículo 45. No versículo 19, no 36, no capítulo 25, versículo 38, no capítulo 26, versículo 13, em Números, capítulo 15, versículo 41, no Salmo 81, 10, em Ezequiel, capítulo 30, versículo 25, em Oséias, no capítulo 12, no versículo 9, no capítulo 13, no versículo 4. Todo judeu, ele conhecia esta célebre declaração: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso está em Deuteronômio 6:4. Então tudo isso está na cabeça de Tiago. Tudo isso está no coração de Tiago. E ele também, como judeu, ele recitava isso incansavelmente, porque isso era recitado incansavelmente pelo povo de Deus. Em todos esses textos que eu acabei de citar para você, o Senhor, o Eterno, ele reivindica o senhorio sobre o seu povo. O Senhor reivindica o senhorio sobre o seu povo. O Senhor reivindica ser Adonai no seu povo. Ser propriedade, dono do seu povo. Que o seu povo seja propriedade dele. É isso que o texto fala. Essa é a ideia,
Esse é o conceito, esse é o entendimento. Uma história quanto ao tema de ciúmes, que marca as Escrituras, está no exemplo do profeta Isaías. No profeta Oséias, que se envolve com uma prostituta para ilustrar o adultério do povo que abandonou o seu Deus. Vamos lá em Oséias? Eu aqui separei para você, né? Olha o que está dizendo aqui. Oséias capítulo 3, versículo 1. O Senhor me disse: vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar dela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar deles se voltarem para outros deuses. Olha aí, olha que situação. Você já imaginou uma situação dessa? Olha a ordem que Deus deu para Oséias. Na verdade, isso envolvia uma prostituta, para ilustrar, sabe o quê? O adultério do povo que abandonou o seu Deus. Então, com isso, com este exemplo, o profeta Oséias, ele sente a dor e também ele consegue entender o ciúme que Deus tinha e sentia pelo seu povo. Não para aí não. O profeta Ezequiel também exorta o povo por causa da idolatria, quando eles fizeram uma imagem de escultura para adorar. E Ezequiel chama de imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Isso está lá em Ezequiel capítulo 8, versículo 3 e versículo 5. O profeta ainda diz que Deus julgará o povo por causa do seu pecado de provocar ciúmes em Deus. Isso está registrado em Ezequiel capítulo 16, versículo 38 e 42. Então, meus irmãos, meus amados ouvintes, no texto de Tiago capítulo 4, versículo 5, o apóstolo ele chama os leitores à memória de todas as vezes que o povo abandonou o Senhor, alertando que o mesmo Espírito de Deus quer que sejamos povo de propriedade exclusiva de Deus. Abra lá sua Bíblia na primeira carta de Pedro. Vamos lá. Eu quero ler isso com você. Esse negócio é muito sério, porque o pastor tem falado sobre essa questão de ser propriedade de Deus, de termos Jesus não só como Salvador, mas como Adonai. Olha lá o que diz a primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Está falando da igreja, está falando do povo de Deus, povo exclusivo de Deus, aleluia, olha que lindo, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Povo exclusivo de Deus, propriedade exclusiva de Deus. Então o sentido destes ciúmes de Deus é o seu desejo de que sejamos totalmente pertencentes a Ele. Compreendem? É este sentido. Mas aí vem uma segunda pergunta. O que seria este ciúme do Espírito Santo? Nós já chegamos aqui aonde Tiago se baseia. Ele se baseia nas Escrituras, em vários textos dentro da Escritura que ele conhecia bem, para poder chegar a falar no capítulo 4, no versículo 5, sobre estes ciúmes. Então, o sentido de ciúmes de Deus, que está aqui no versículo 5 do capítulo 4 de Tiago, é a expressão do desejo que Deus tem
de que nós sejamos totalmente pertencentes a Ele. Ficou claro isso? Mas há uma segunda pergunta. O que seria este ciúme do Espírito Santo? Êxodo capítulo 20, versículo 3, nos dá esta resposta. Não terás outros deuses diante de mim. Ainda estamos dentro do contexto de Tiago. A intenção do autor desta carta, Tiago, provavelmente seria usar um termo forte. Sabe quando o cara quer dar uma mensagem direta? Ele quer ir direito ao ponto. Quando ele quer que você grave algo com impacto, este era o objetivo de Tiago. Ele cria uma mensagem muito clara e ele cria uma mensagem forte. A palavra traduzida por ciúme no texto de Tiago é a expressão pinoton, ou pitonon, que significa inveja com sentido de indignação. Mas a palavra para ciúmes em grego é a expressão de zelô, de onde vem o termo zelo ou cuidado. Então o significado do texto é que Deus cuida de seu povo e ele se entristece profundamente quando é abandonado por seus filhos. Este é o sentido, queridos. Deus é zeloso conosco, Deus é cuidadoso conosco e ele se entristece profundamente quando nós o abandonamos ou quando nós o rejeitamos. Você gosta de ser rejeitado? Você gosta de sentir o sentimento de rejeição? Ninguém gosta, não é verdade? Há muitas pessoas que precisam, às vezes, de um tratamento psicológico, às vezes até passar por uma questão também de cura interior, de libertação por causa de rejeição. Então, rejeição é algo que é muito profundo, é algo que não é positivo. Então, Tiago quer mostrar de forma muito enfática, muito forte, que Deus se entristece quando nós nos afastamos dele, quando nós o rejeitamos. Porque quando nós abandonamos, quando nós escolhemos seguir por nossos caminhos, nós estamos dizendo simplesmente sim. Papo reto. Nós rejeitamos o Senhor. Nós não estamos aceitando muito não. Nós podemos por nós mesmos. Nós somos suficientes para resolver os nossos problemas. É isso. O Antigo Testamento, ele traz vários avisos para quem abandona o Senhor. E ele diz assim, que ao fazer isso, provocaram o Senhor a ira. Juízes, capítulo 2, versículo 12. Toda vez que o povo caía em idolatria, você pode ver isso na Bíblia, principalmente no livro de Juízes, eles estavam fazendo o quê? Eles estavam trocando Deus por outros deuses. Isso fazia com que o Senhor ficasse irado, triste, mas nunca diminuiu o seu amor. E também vamos falar aqui, quando provoca a ira do Senhor, não é a ira como nós conhecemos, por estar encolerizado, por estar com raiva. Não, não é isso. Isso promove a justiça de Deus sobre aquele que está pecando, sobre aquele que o rejeita e adota outro Deus no lugar dele. A justiça divina vem sobre aquela pessoa, assim como veio para o povo, e assim como vem para o povo, assim como a justiça de Deus também é derramada sobre o mundo até hoje. Nós é que muitas vezes não estamos a entender e a perceber a justiça de Deus. Mas mesmo na justiça, que pode ser aqui falado sobre ira, a ira de Deus, que eu quero que você entenda que trata-se da justiça de Deus, mesmo neste momento, Deus é misericordioso e Deus é amoroso. O objetivo de Deus é sempre atrair o homem, o ser humano, para ele mesmo. Mas isso fazia com que o Senhor ficasse triste.
Mas como eu disse, nunca diminuiu o amor. O amor de Deus nunca diminui. Deus não é homem. Deus não é ser humano para ser volúvel, para ser inconstante. Deus é constante. Deus é imutável. Por isso, pode significar ciúmes como o sentimento de quem quer fidelidade. Olha o que diz em Mateus 6:24, palavras de Jesus, que é Deus encarnado na pessoa do Filho. Palavras dele. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro. Não tem conversa. Ah, mas eu amo a Deus, eu acredito em Deus. Você acredita em Deus mesmo? Ou você acredita em si mesmo? Você acredita em Deus mesmo? Ou você acredita em alguém que pode levar as tuas preces a Deus? Eu estou falando aqui de deuses. Estou falando aqui de imagens. Estou falando de tudo aquilo que não é o eterno, o nosso Deus. Estou falando aqui de tudo aquilo que não é o mediador, que é Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. Se não é Jesus, é Deus, com D minúsculo. A palavra de Deus é quem diz isso, não é o pastor. Paulo perguntou aos coríntios, ou provocaremos o zelo do Senhor? Somos porventura mais fortes do que ele? Olha o que Paulo está perguntando para os coríntios. Deus deve ser amado. E a palavra de Deus diz em Deuteronômio 6:5. Deus deve ser amado de todo o coração. Todo o coração. E Jesus diz com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E também nós só conseguimos seu favor quando nós o buscamos. Em Jeremias 29:13, diz que nós alcançamos o favor do Senhor quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração. Então nós devemos nos dedicar integralmente a Deus, para que nós não entristeçamos o Espírito de Deus, conforme diz Paulo na sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 30. Estão entendendo o que é esse ciúme de Deus? Eu separei um texto aqui, que eu gostei muito desse texto, da Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém, ela traduz esse texto de uma forma diferenciada. Mas essa é a ideia. Vou tomar um pouquinho de água. Olha o que a Bíblia de Jerusalém, na tradução dela, de Tiago 4:5. Ou julgais que é em vão, que a Escritura diz, ele reclama com ciúme o Espírito que pôs dentro de vós. Quem é que habita dentro de nós? O Espírito Santo. Quem é que enviou o Espírito Santo? O próprio Deus. Ele habita dentro de nós, ok? Quem é que nos justifica diante de Deus? Não é Jesus? Jesus, quando Deus olha para nós, ele não olha para nós. Ele não olha para nós imperfeitos. Ele não olha para nós pecadores. Nós somos salvos por Jesus. Somos justificados por Jesus. Então, quando dá um sentido aqui de que Deus sente ciúmes do Espírito Santo que ele colocou dentro de nós. Essa é a ideia. Em Romanos capítulo 8, versículo 16, e também no 26 e 27, Romanos 8, versos 16, 26 e 27, fala sobre isso. Então, que nós entendamos o que é este ciúme do Espírito Santo. Eu acredito que você tenha entendido isso. E uma terceira pergunta: o que é este zelo de Deus?
Pastor, o que é esse zelo de Deus? Em Êxodo 20, capítulo 5, diz assim: não as adorarás. Está falando de imagens. Está falando de deuses. Está falando de tudo que é feito com mão humana. Tudo aquilo que substitui aquilo que é espírito. Porque Deus é espírito. E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Não sou eu que estou falando, essa é a palavra de Deus. Então a palavra diz: não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, ou aqueles que me rejeitam, aqueles que dizem: olha, nós não queremos nada contigo. Mas também ele visita aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O que significa zelo? Zelo significa cuidado. É desse tipo de ciúmes, a palavra que nós acabamos de falar aqui atrás, não é verdade? A palavra de zelo, que é a expressão no grego, o termo vem zelo ou cuidado. Deus cuida do seu povo. Então Deus tem zelo pelo seu povo. Este cuidado de Deus, ele mostra que o Senhor garante a sua proteção sobre nós. Mas o Senhor se irrita com a idolatria em todas as formas dela. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que é idolatria nos faz trocar Deus por outras coisas. Então este sentido não é só sobre imagens, mas é um sentido mais amplo. Você pode trocar Deus por qualquer outra coisa. Há pessoas que trocam a família por qualquer outra coisa. Há pessoas que trocam a bebida. Tem o dinheiro para gastar com a bebida, mas não tem o dinheiro para colocar o leite dentro de casa. É desse tipo de coisa que eu estou falando aqui. É desse tipo de coisa que estamos falando aqui. Quando uma pessoa ela troca o vício por aquilo que ela pode colocar dentro de casa, troca o vício em lugar do pão, ela está trocando por outras coisas aquilo que é sagrado para Deus. Estou dando um exemplo da família. Eu estou dando um exemplo agora também de nós. Nós podemos trocar Deus por muitas coisas. Pelo nosso trabalho, pela nossa carreira. Podemos trocar Deus por idolatrar um carro, por idolatrar uma empresa. Olha, eu tenho isso. A gente se achar um semideus. A gente priorizar tudo aquilo que não é Deus, é você trocar Deus. Então, muito cuidado com isso. Moisés avisou muitas vezes o povo, muitas vezes. Ele diz assim, ó, lá em Deuteronômio 30, capítulo 30, versículo 17 e 18. Se o teu coração se desviar, se não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses, e os servires, esconderei, pois, certamente o rosto naquele dia, por todo o mal que tiverem feito, por se haverem tornado a outros deuses. Este esconder o rosto que Deus faz aqui é uma forma dele expressar a sua tristeza pelo pecado. Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não coabita com o pecado. Deus não abençoa o crente que está pecando. Não há bênção para o crente que está vivendo em pecado. Esqueça isso. A palavra está dizendo muito aqui claramente sobre os ciúmes do Espírito Santo, o que é. Então, quando Deus esconde o rosto de nós, ele faz de uma forma para mostrar a tristeza pelo pecado. Por isso, o Espírito Santo, como também dissemos aí nas últimas quintas-feiras,
ele também se entristece. Compreendem? Ele se entristece por causa dos nossos pecados. A igreja, ela é a esposa ou a noiva de Cristo. Isso está em Apocalipse, não é verdade? E o noivo é Jesus. E Jesus quer receber o seu povo. E ele quer receber o seu povo para se apresentar a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Paulo fala sobre isso. Então o Espírito Santo é quem prepara a igreja para ser santa e pura para o dia da volta de Jesus. Santificação é a palavra. Nós temos que buscar a santificação. E eu caminho para o final deste pequeno sermão. O Espírito Santo, ele zela por você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, meu amado ouvinte. O Espírito Santo, ele zela por você. Em Isaías 43:11, diz assim: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Você entendeu isso? Anota isso. Isaías 43:11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Deus é o único Senhor. Então nós devemos servir exclusivamente a Deus. Nós não podemos duvidar disso. O diabo, o nosso adversário, sabe que o que mais aborrece a Deus é ver uma pessoa se perder. O que mais aborrece a Deus é aquilo que Jesus disse, que o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Isso entristece a Deus. Isso causa os ciúmes de Deus, porque Deus, ele ama o ser humano de forma apaixonada. Deus é apaixonado por aquilo que ele criou, a sua imagem e semelhança. E o diabo sabe disso. E ele tem procurado ceifar vidas. Ele tem procurado enganar vidas. Então o ciúme do Espírito Santo é a tristeza de Deus pelo pecado e toda forma de mal presente no mundo. Isto é o ciúme do Espírito. É zelo, é cuidado. Gravou bem isso? Então, que você grave bem. Que o Espírito Santo que habita em você, ele tem zelo por você. Então, seja fiel a este Deus que te ama, esse Deus que te cuida, esse Deus que zela por você, mesmo quando você nem percebe. E mais uma vez eu conclamo você que me ouve. Permita que ele seja não só o seu Salvador, mas o seu Adonai, o seu Senhor, o seu proprietário, que ele ocupe todas as áreas da sua vida, porque ele tem cuidado de nós. Amém? Que o Espírito Santo que habita em você, que habita em cada um de nós, e todos aqueles que receberam Jesus como Salvador, ele complete esta palavra nos nossos corações. Amém. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por estar conosco. É muito gostoso poder sentir cada um de vocês. E eu quero que vocês recebam o nosso carinhoso abraço, o meu e de Lucimara. Sim. Sintam-se abraçados e me permitam, eu vou mandar um abraço bem apertado para cada um de vocês e um beijo para cada um de vocês. Amo muito vocês em Cristo Jesus. Amém. Ok? E domingo, pela graça de Deus, nos encontraremos na Escola Bíblica Dominical às 10 horas e às 18h30, também com o nosso culto vespertino, celebrando ao nosso Deus, o único e verdadeiro Deus que tem ciúmes de nós, pois ele zela e cuida de nós. Tá bom? Então grave bem isso. É diferente daquilo que a gente conhece como ciúmes. Nesse sentido aqui. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que Deus te dê paz e que Deus prospere
tudo o que você fizer. Que Deus supra todas as necessidades de cada um de vocês. Os tempos são difíceis. Estamos a passar por um tempo muito difícil. Mas o Senhor disse que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, meu Adonai, meu Senhor, meu Rei. Oremos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, teu Filho, e que a presença, a consolação, o cuidado e o zelo do Espírito Santo do Senhor repousem sobre a Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina e sobre todo o teu povo espalhado pela face da terra, hoje e até a volta do Senhor Jesus, no nome de quem oramos. Amém. Amém. Fiquem na paz de Cristo. Que Deus a todos abençoe.